Olá, você que nos acompanha pela Folha de Jandira, já sabe que nós estamos fazendo uma série de entrevistas com lideranças da nossa região. Ouvimos diversas pessoas de Jandira, das cidades vizinhas, e o nosso convidado de hoje é engenheiro civil, é empresário da área de construções, nasceu na cidade de Itapevi em 1963, é casado e pai de 3 filhos. Conosco, Jaci Tadeu, vice-prefeito de Itapevi. Jaci, obrigado por estar aqui conosco para bater esse papo com as pessoas que nos acompanham pela internet e também pela Multimídia TV a Cabo. Eu que agradeço e estou à disposição, senhor. Jaci, a primeira coisa que eu gostaria de saber, eu tenho certeza que as pessoas que nos acompanham também lá de Itapevi, é se o Jaci é pré-candidato a prefeito. Porque as pessoas falam que é, e outros dizem que não é, porque falam, não, o PT no fim não vai deixar o Jaci ser, porque o PT tem os seus próprios candidatos. Eu queria saber como é que está esse trabalho, mesmo porque essa série de entrevistas são com pré-candidatos. Não, sou realmente pré-candidato pelo PV e estamos aí conversando com o PT, com grandes possibilidades aí desse namoro virar um casamento. Então, nós estamos tranquilos, a coisa está indo muito bem. Na verdade, os boatos que ocorrem é muito mais de pessoas que não têm interesse que propriamente os amigos. Os amigos sabem o que realmente tem para acontecer e está indo muito bem. Jaci, mas a gente vai falar bastante hoje aí sobre o cenário político lá em Itapevi, mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre o cidadão Jaci, sobre o profissional Jaci, sobre o ser humano Jaci, porque é muito comum, quando as pessoas entram na política, some o perfil de cidadão, né? E as pessoas só olham como o político, né? E então eu gostaria, como é que você foi para Itapevi? Como é que foi a sua história com a cidade de Itapevi? Bom, eu sou nascido em Itapevi, desde de criança, sempre atuando em associações, time de futebol, comecei a trabalhar com 10 anos, enfim, foi criando naturalmente um processo de integração do cidadão na cidade. Posteriormente, eu vim estudar colégio técnico, na FITO, em Osasco, sou da turma de 78, parece muito tempo, mas não é, foi ontem. É verdade. E posteriormente fiz faculdade e mesmo trabalhando fora, trabalhei quase 3 anos na internet, meu vínculo sempre foi dentro da cidade. E aí, ao me desligar da empresa, resolvi montar meu próprio negócio e praticamente há 25 anos que eu tenho trabalhado na área de desenvolvimento de projetos, obras, e foi onde eu cresci. E a minha ação política não começou partidária, ela começou através de associações de amigos. Posteriormente fui presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Itapevi, inspetor-chefe do CREA, depois fui presidente da Associação Industrial de Itapevi, foi quando nós nos conhecemos alguns anos atrás. Fiz parte da diretoria do CIESP e hoje eu faço parte do conselho juntamente com você, do SESI Senai, né? Estamos lá trabalhando pela nossa região. Nós queremos uma região pujante, uma região rica, né? Você nasceu em Itapevi, né? Nasci. E Itapevi, se nós lembrarmos bem, ela era, há muitos anos, e eu posso dizer isso porque eu conheço bem a região e eu sempre vivi em Jandira. Então as pessoas falam assim, poxa, era, digamos assim, o patinho feio da região oeste naquele tempo, né? O que você lembra de Itapevi, por exemplo, da sua época de adolescência, de conhecimento? Assim, que coisas marcantes de bom tem da Itapevi antiga, sei lá, de 20 anos atrás, 30 anos atrás, quando você era ali adolescente e convivia com as pessoas, né? Você fez muitos amigos em Itapevi? Pelo fato de ter estudado em Itapevi, as famílias antigas, praticamente todos se conhecem. E eu queria dividir Itapevi em algumas etapas. A etapa de 30, 35 anos atrás era uma cidade muito bonita, muito tranquila, muito verde. As pessoas iam para Itapevi para se divertir. O cinema era em Itapevi. Tínhamos 2 clubes de campo, pessoas de São Paulo frequentavam. Era uma cidade muito bonita, muito organizada, porém pequena. Ela tinha por volta de 30, 35 mil habitantes. E de uns 20 anos, 25 anos para cá, ela deu um salto gigantesco num crescimento populacional. Um crescimento até desorganizado, onde houve grandes adensamentos, onde houve, na verdade, o grande boom de pessoas em Itapevi. Aí Itapevi passou a ser esse patinho feio
que você comentou, porque tinha muita gente, pouco emprego, pouca indústria, e as pessoas tinham que sair de Itapevi para poder trabalhar, para poder buscar os seus sustentos. E foram durante esses 20, 25 anos que foram difíceis de amargurar esse título de cidade dormitório, né? Posteriormente, de uns anos para cá, nós estamos revertendo esse quadro, e a cidade, com todas as problemáticas que tem, estão buscando alternativa, está vindo o resultado. Como que era, Jacê, naquela época, estudar em Itapevi? Porque você é da turma de 78 do ITO. Do ITO, lá em Osasco. Então eu fico imaginando como que era sair de Itapevi, né, para estudar fora da cidade, né? Como que era, por exemplo, o desafio das pessoas irem à luta, estudar, porque hoje em dia, né, a gente vê que a infraestrutura das escolas, elas são melhores, está tudo muito mais perto, condução mais perto. Eu pergunto isso, Jacê, porque eu vejo muitas pessoas que às vezes não valorizam o esforço do jovem em estudar. Então eu queria saber como é que foi, se você teve que trabalhar para pagar os seus estudos, se a sua família lhe ajudou, se você mesmo sempre acreditou que tinha que correr atrás dos estudos até para conseguir devolver alguma coisa para a sociedade. Como foi a sua adolescência? Eu queria que você comenta um pouco disso aí. Você tocou num ponto muito importante. Na verdade, a cidade tinha 3 locais para se fazer o antigo ginásio. Quando você concluía, você só tinha um local para estudar o colégio, e era o colégio tradicional, né? Então, muitos colegas vinham para Osasco, que aí você tinha o Fernão Dias, o ITO, o Senai, e eu fui um desses meninos que escolheu estudar, fazer um colégio técnico, formei técnico de edificações. Tinha que pegar o ônibus 5h30 da manhã, vim para Osasco, chegar às 7 horas da manhã no colégio, e voltava por volta de 2h30 da tarde. Quando chegava, tinha que almoçar, fazer lição, eram os projetos, eram os trabalhos, enfim, foram 3 anos muito puxados da minha vida. E eu percebi, Cido, porque meu pai era comerciante. Ele era funcionário e tinha uma vida de domingo a domingo. Ele só folgava domingo depois do almoço. Ele era comerciante, mas funcionário de um comércio, de um supermercado. Ele não era dono do supermercado? Não, ele era o gerente do supermercado. Tá. Muita gente até achava que ele era o dono pela liberdade e pelo prestígio que ele tinha perante todos no comércio. Mas ele era um funcionário. E eu percebi que eu tinha um tiro só para dar. E esse tiro eu escolhi, que era engenharia. E quando eu fui estudar fora também foi muito difícil, porque eu entrei com 17 anos na faculdade, eu não fiz cursinho, eu fiz o vestibular e entrei direto para a faculdade. Eu era de menor. Tive que me adaptar morando numa república com mais 5 amigos. E foi difícil, uma sensação, eu diria para você, até triste, porque você sai da sua família, você sai da sua cobertura, você sai da sua segurança e é você sozinho no mundo. E se você não tiver juízo, você desanda. Mas foram anos muito difíceis no início. Posteriormente comecei a trabalhar como estágio, né? Fiz estágio na área de projetos, fiz estágio no DR. E quando eu vi, eu estava me formando. Eu me formei muito cedo, me formei com 22 anos de idade. Mas eu tinha certeza que eu tinha que concluir aquele curso, era a minha chance, era a minha vida. O esforço valeu a pena? Totalmente. E às vezes que eu pensei em desistir, o meu pai, na sua sabedoria, falou, não, vai estudar. Foi bom você tocar nesse assunto do seu pai, Jacê, porque hoje a gente vê muita questão da educação. A mãe hoje não tem muito como acompanhar a educação do filho, o pai não tem muito como acompanhar a educação do filho, o filho faz meio o que quer, né? Um pouco o que quer. Então, às vezes, antigamente era falta de recursos, né? Nós tínhamos escolas melhores, assim, eu acho que a educação era melhor, as escolas eram melhores, se sabia, né, no final da primeira série, ali da segunda, terceira, você já sabia de cor a tabuada. Hoje tem pessoas na faculdade que não sabem a tabuada. Então, mas não era acessível a todos. Correto. Né? Tinha muita gente fora da escola, né? Os pais não valorizavam tanto, principalmente as pessoas mais necessitadas. Hoje não, hoje o governo federal já exige que todas as crianças estudem, mas mesmo assim a gente vê que há uma falha, as pessoas não têm vontade de estudar, né? O que você acha que falta nesse sentido, né? Que tipo de solução talvez a gente pudesse pensar em termos de educação
para que as pessoas, assim como você, tivessem vontade de acreditar. Assim, eu preciso persistir, porque senão eu não teria acesso às oportunidades. O que você acha sobre isso? Você tocou numa parte muito importante, Sidor. Todo mundo quer ser jogador de futebol, os meninos. Todo mundo quer ser o Ronaldinho da vida. As meninas querem ser modelo, querem ser artista. E isso é 1 em 1 milhão. Os BBB da vida é 1 em 1 milhão. O estudo é a única forma segura de você ter ascensão na vida. Ter ascensão social, cultural e financeira. E eu não conheço nenhum pai, nenhuma mãe que dê um conselho errado. Eu não conheço. O que eu vejo muito é, através dessa integração dos jovens, uma certa rebeldia desnecessária, que acham que sabe tudo. Porém, aquele que ouve o pai, aquele que ouve a mãe, esse não erra. Esse vai se dar bem na vida. Basicamente, eu acho que o tripé da formação do ser humano é a família, a educação e temer a Deus. Aquele que tem essas 3 formação, o vetor é o sucesso. O resultado desse vetor é sucesso. Infelizmente, ainda pecamos do processo família. O pai e a mãe ainda estão um pouco desintegrados. E isso está prejudicando a essa geração. Ainda nessa linha, sobre a questão de jovens, educação, etc., você acha que falta bons exemplos, principalmente dos políticos, porque alguns, depois que se elegem, não estudam mais. Então eu queria saber se a nossa geração está precisando também de bons exemplos. O que você pensa sobre isso? Eu dividiria em 2 partes, Sidor. Quando você tem uma pessoa já formada e ela adentra para o meio político, ele já é um exemplo, que ele teve a sua formação, tem a sua capacidade e vai, no meio político, usar meios para melhorar essa cidade. E aí, me desculpe, mas nós temos N exemplos bons. Muitos, muitos. O que nós temos que levar um outro lado, que são pessoas que querem viver da política. Esses são maus exemplos. Esses são os maus políticos. Os verdadeiros políticos são aqueles que se doam o seu tempo, a sua capacidade para melhorar as condições de uma população, de um povo. Porque ele se formou, teve o seu benefício e hoje está se doando para a população. Esse existe. O que nós temos, e na sua maioria, são políticos que adentraram para viver da política. Esses são maus exemplos. Jaci, você é casado. Qual o nome dos seus filhos? Eu tenho uma filha que tem 20 anos, está fazendo o 3º ano de arquitetura, uma de 18 que está fazendo o 1º ano de direito, e tem o Raspa de Tacho lá, com 11 anos, que está fazendo a 5ª série. Está fazendo a 5ª série. Tá. Diga uma coisa, como que é consolidar a vida de profissional, como você foi durante muito tempo, recentemente, nos últimos 8 anos, a vida de uma liderança política na cidade e a vida familiar? A vida profissional, ela está bem avançada, ela está solidificada. Então, hoje, os grandes contatos, os grandes amigos, nós temos grandes parcerias e isso vai se andando naturalmente. Na família, o pouco tempo que eu tenho, eu procuro dar qualidade a esse tempo. Vou te dar um exemplo. Outro dia eu estava lendo o jornal, a minha filha disse que tinha uma dúvida num projeto que estava fazendo e quando eu terminasse de ler o jornal, se eu poderia ir tirar essa dúvida. Na hora, eu fechei o jornal e fui naquele momento. Então, eu acho que eu tenho que dar prioridade à família na hora que eu estou em casa. Quando eu estou na rua, aí não. Aí é trabalho, trabalho e trabalho. Ok, estamos conversando aqui com o Jaci Tadeu, vice-prefeito de Itapevi. Nós vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já. Fazer do mundo um lugar melhor é como um quebra-cabeça. Peça por peça, os homens e mulheres do Rotary dedicam-se a combater a fome, difundir a alfabetização e promover a paz mundial. Mas ainda há muito a ser feito. Ainda faltam algumas peças, e uma delas é você. Acesse www.rotary.org para saber como você pode ajudar a fazer do mundo um lugar melhor. Rotary, Humanidade em Ação. A cada 3 mortes de pessoas adultas, 2 são de homens. A cada 5 pessoas que morrem entre 20 e 30 anos, 4 são homens.
homens vivem em média 7 anos menos que as mulheres. Sabe por quê? Porque o homem não cuida da própria saúde. Homem que se cuida não perde o melhor da vida. Estamos de volta aqui nos estúdios da Folha de Jandira, hoje com ele, que é vice-prefeito de Itapevi, Jaci Tadeu. Estamos conversando, né, Jaci, aqui sobre um pouquinho da sua história em Itapevi, mas na sua história em Itapevi teve uma área empresarial, tanto como empreendedor, como também como uma liderança na área de associações, na área de articulação da empresarial, bastante grande. Como foi isso na ACEMIT, na Associação dos Engenheiros, e o que isso lhe entregou de experiência? Na verdade, nós percebemos a necessidade de se articular, que você sozinho não vai a lugar nenhum, né? E isso começou na Associação Industrial de Itapevi, onde os empresários se reuniam a cada 15, 20 dias e se discutiam os problemas de infraestrutura na cidade já naquela época. Então, toda a minha bagagem ligada ao industrial veio daquela época. Cheguei até a ser presidente por 2 mandatos consecutivos, né? Posteriormente, fundamos a Associação dos Engenheiros e Arquitetos, que engloba Itapevi e Jandira. Mais tarde, nós lutamos por uma inspetoria do CREA na região, que nós conseguimos. Ocupei cargos vários, chegando a inspetor-chefe do CREA. Fiz parte da diretoria do CIESP regional. E hoje nós estamos fazendo parte, eu e você, do Conselho do SESI Senai, para participação e integração. E é muito importante você discutir com outras pessoas e aprender com as pessoas. E isso fez com que a gente aprendesse a fazer política nessa associação. Eu não tinha experiência política partidária, que hoje estou tendo. Mas o resultado final é o mesmo. Você luta com outros colegas, com outras pessoas com interesses mesmo, com o mesmo objetivo, de alcançar aquilo que é melhor para todos. Então não existe muita diferença entre uma política de associação e uma política municipal. O importante é o resultado, é o objetivo, e que atenda a maioria. Você foi, juntamente com a doutora Ruth, eleito vice-prefeito de Itapevi. É muito comum nas cidades da região, o vice-prefeito, ele é só o vice-prefeito. E a gente percebe que em Itapevi você sempre foi mais do que um vice-prefeito, no sentido de se envolver no dia a dia da cidade, assumir uma secretaria importante na primeira gestão, né, e conduziu também, né, no segundo mandato, continua à frente dela, que foi a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, né? Então, como é que foi a experiência de você deixar de ser um empresário, um empreendedor, uma liderança que militava aí nas áreas das associações e virar aí um político? Como é que foi lidar com essa questão de política partidária, que a gente sabe que não é fácil? Excelente pergunta, Sidônia. Como é que surgiu esse meu namoro, né, com a política partidária? A doutora Ruth, já tendo amizade e sabendo desse trabalho junto à associação, ela sentou uma manhã de sábado, durante 3 horas nós discutimos os problemas e as soluções. E ela brigou comigo, falou: você está pronto para assumir uma Secretaria de Desenvolvimento Urbano na cidade, porque você sabe aonde estão os problemas e como buscar a solução. E eu falei que eu estava para colaborar, estava para ajudar. Posteriormente veio o convite para ser o vice-prefeito. E uma condição que eu coloquei a ela: eu só seria o seu vice se fosse para trabalhar, se fosse para fazer alguma coisa direto para a cidade. Caso contrário, eu não queria esse envolvimento político. E ela concordou que eu assumisse um papel acima do desenvolvimento e que pilotasse isso. Foi quando começou a nossa ação política, ganhamos a eleição e depois, posteriormente, na reeleição, aí foi barba, cabelo e bigode, né? Porque aí nós mostramos por que nós viemos na cidade de Itapevi. Ou seja, os resultados efetivamente começaram a aparecer. Mas antes de falar, eu quero entrar nessa questão do desenvolvimento de Itapevi, que está aí entre as 75 cidades mais destacadas na nossa região, aliás, em todo o Brasil.
segundo a revista Veja. Eu quero entrar nisso, mas eu queria falar um pouquinho ainda da questão política partidária. Em Itapevi, as pessoas dizem que houve uma manobra, né, até liderada pelo Jaci, para tirar algumas pessoas importantes do Partido Verde, que é o partido pelo qual você já se declarou pré-candidato. Então, eu gostaria que você comentasse isso com a gente. O que aconteceu lá? Excelente pergunta. Você está me dando a oportunidade de esclarecer uma série de boatos infundáveis sobre a situação. Na verdade, houve uma determinação do PV nacional que determinou as regras do jogo nos estados. Fomos chamados pelo PV estadual e que fizeram um convite diretamente a nós para reorganizar o partido. Eu quero deixar muito claro que houve intervenção em mais de 300 municípios no estado de São Paulo. São 645 municípios, ou seja, próximo de 60% dos municípios do estado de São Paulo houve intervenção do PV estadual. Ou seja, não foi Itapevi, foram várias situações. E quando foi lançado o desafio para nós de assumirmos o PV, de dar uma cara nova no PV, eu, naturalmente, como militante do partido, nos reorganizamos e aceitamos o desafio. Foi isso que aconteceu. Se você perguntar, também houve intervenção no PV de Jandira. E a intervenção foi da estadual. Então, isso não foi um caso específico em Itapevi. O que acontece é que se fala o que quer e a gente, às vezes, não tem a oportunidade de explicar isso. Então, muito obrigado por poder esclarecer essa situação. Jaci, ainda nessa questão, eu não posso deixar de lhe perguntar, a doutora Ruth, ela é prefeita do PT. Você é vice-prefeito do PV. E a doutora Ruth já declarou abertamente que você é o nome que ela pretende apoiar como pré-candidato nas eleições de 2012. Você acha que o PT em Itapevi pode rachar por causa disso? Como que vai se dar essa relação? O PT vai abrir mão de governar Itapevi? Não vai abrir mão. O PT governa Itapevi juntamente com o PV. O projeto é PV-PT. Não existe diferenciação. Na verdade, o sucesso que nós temos na nossa cidade, principalmente nos convênios, nós temos um braço muito forte no PT nacional. E os vereadores do PT vão até as suas bases, seja estadual, seja federal, e estão trazendo verba para o município. Qual é a diferença do Jaci? O Jaci está no executivo, tem experiência, tem essa formação administradora que Itapevi não pode perder. Então, a junção PV-PT vai facilitar e melhorar muito mais a cidade. Pelo contrário, o PT está inserido, incluído e faz parte desse projeto, faz parte do sucesso e fará parte da continuidade desse trabalho. Você acredita que a relação, essa relação entre PT e PV em Itapevi, ela ficou madura ao ponto de que os interesses de Itapevi estão sendo colocados acima, independente da questão de poder, quem governa, quem não governa? Você acha que a maturação política nessa relação chegou a esse ponto? Porque não é algo comum de se ver, né? É comum, todo mundo quer estar lá com a batuta, com a caneta na mão, né? Então, eu queria a sua leitura sobre isso. Eu acho que Itapevi está passando por uma maturidade política, exatamente nessa linha que você falou. Não interessa quem esteja com a caneta na mão. O objetivo é Itapevi. A meta é fazer com que Itapevi melhore mais ainda. E o PT já fez parte desse contexto nesse governo, no primeiro e no segundo governo da doutora Ruth. E o PV também. Você não pode diferenciar um partido do outro. E hoje, nós temos dentro do PT e PV amigos. E nós estamos colocando acima de tudo a cidade na nossa frente. Existem sacrifícios de todas as partes. Mas o sacrifício não é pessoal. Aí eu invoco aquela pergunta que você falou dos bons e maus políticos. Pode ter certeza que no PV e no PT tem bons exemplos. Jaci, ainda nessa linha do desenvolvimento de Itapevi, recentemente a revista Veja, ela mencionou Itapevi como uma das cidades mais destacadas entre as cidades acima de 200 mil habitantes no crescimento econômico. Então, ela olhou diversas cidades, tal. Isso foi em novembro agora
desse ano, no comecinho do mês, saiu essa reportagem. Então, o PIB de Itapevi, nós temos a informação de que a cidade saiu de um orçamento de 135 milhões, foi agora para um orçamento próximo de 500 milhões de reais, podendo chegar, com previsão de chegar para o próximo ano, no orçamento de 600 milhões de reais. Ou seja, é uma evolução extremamente assim, atípica, né? Cresce mais do que a China, cresce mais do que as grandes potências aí da região e cresce mais até do que Santana de Parnaíba, que recentemente vinha sendo aí a segunda cidade, depois de Barueri, né? Então cresce mais que Barueri hoje. Então eu queria a sua opinião, eu queria que você comentasse um pouquinho o que aconteceu nesses últimos 8 anos, porque isso foi nos últimos 8 anos que deu esse boom. Cido, comparando com as cidades vizinhas, Osasco e Barueri, que são as duas cidades mais ricas da região, eles não têm mais para onde crescer. O crescimento das duas cidades é vegetativo, ou seja, apenas uma correção monetária dos impostos. Itapevi não. Itapevi tem toda uma área livre ainda para desenvolvimento e receber indústrias. Por exemplo, o tamanho de Jandira, que é a cidade de Jandira, é o que eu tenho livre na área industrial. Ou seja, os empresários estão procurando a cidade. Ou seja, Itapevi pode crescer só em indústria toda uma cidade de Jandira? Exatamente. Agora você poderia fazer a pergunta para mim, mas essas terras não estavam aí? Não eram mais baratas antigamente? Por que somente agora resolveram os empresários procurar Itapevi? Simples. Transparência, qualidade de atendimento e, acima de tudo, credibilidade no governo. Quando você vê as empresas que chegam em Itapevi, são empresas grandes. E ele fala no boca a boca para outros empresários. Pode ir lá que será bem recebido, pode ir lá que você vai ter um atendimento de primeira e, o mais importante, será tratado com respeito. O empresário, Cido, ele não quer só incentivo fiscal, ele quer respeito. E a partir do momento que ele investe uma certa gama de dinheiro na cidade e ele tem garantido o retorno, é o que ele quer. E isso fez com que nós tivéssemos uma moeda de troca, geração de emprego. Segundo o SEAD, nós ultrapassamos a casa de 9.600 empregos gerados diretamente em Itapevi. Fortaleceu o comércio. Hoje o comércio central praticamente atende as cidades vizinhas e fortaleceu o comércio do bairro. Então você percebe que você tem um giro de uma roda positivo. Qual é a nossa preocupação para os próximos anos? Que isso seja mantido. Essa é a nossa preocupação. Se manter esse crescimento, se der continuidade, nós vamos poder fazer nos próximos 4 anos o que não foi feito nos 8 anos de trabalho. Esse é o grande segredo. Transparência. Você acredita, Jacê, que a Itapevi está preparada principalmente para enfrentar o desafio da mão de obra para esse crescimento que está aí se desenhando para o futuro de Itapevi? Porque 15 quilômetros quadrados para a instalação de indústria é uma área muito grande. Então hoje já temos diversas indústrias importantes que se instalaram nos últimos anos em Itapevi, mas a tendência é que outras empresas procurem, até porque é a última região na área metropolitana com área de ZUP 1, ou seja, a área onde se pode instalar indústria. Então, mas e o desafio da mão de obra? E o desafio da qualificação das pessoas? Eu pergunto isso porque nós somos ligados à indústria e ao CIESP, e eu sempre digo isso para as pessoas. Eu percebo que às vezes você vai ali no jardineiro, o porteiro, você tem bastante gente da região, recepção, né? Agora, às vezes, em cargos mais importantes, é muito comum vir gente de fora trabalhar. Ou seja, Itapevi está conseguindo absorver a mão de obra local nesses postos de trabalho? Nós temos que dividir em 2 fases. A fase técnica, formação técnica, mão de obra técnica, que através da Universidade Aberta, que nós temos em Itapevi, e da Escola Técnica Federal, a gente vem cobrindo gradativamente. Você lembra que nós tivemos naquele almoço do CIESP? E hoje nós já estamos fechando uma área também com o Senai em Itapevi. Qual é o nosso interesse? Colocar numa única área a ETEC, que está sendo negociado com o governo do estado, o Senai, que nós já tivemos aí uma aprovação prévia para a instalação, a ampliação da universidade
E queremos também sugerir o Instituto Paula Souza, ou seja, numa única área, eu ter 4 centros de desenvolvimento educacional. É de fundamental importância, porque se nós perdemos esse time, nós vamos atrair mão de obra para Itapevi e não vamos resolver o problema da mão de obra local. Esse é um grande desafio para o próximo governo. Ainda nessa questão do desenvolvimento de Itapevi, o que, na sua opinião, quais são os principais desafios? Porque nós já falamos de mão de obra. Além de mão de obra, quais são as principais ações que o município precisa resolver para efetivamente dizer Itapevi é a bola da vez, Itapevi vai entrar num ciclo de prosperidade e desenvolvimento com oportunidade para todos, né? Para o jovem que está saindo aí do ensino médio e precisa trabalhar, né? Porque eu acho que esse é o grande desafio. Mas, na sua opinião, quais são os problemas que Itapevi precisa resolver para poder seguir nessa trilha de sucesso? Nós temos a parte de infraestrutura, que ainda é remanescente do passado. Temos que criar desvios de caminhões para a área industrial, desvios de veículos para grandes centros, sem ter que passar pelo centro adensado de Itapevi. Esse é um grande problema. Nós temos também criar polos comerciais dentro dessa área industrial. Porque se eu permitir que a indústria vá para o local e não dê a ele uma oportunidade de abastecimento, de restaurante, de hospedaria, de atendimento de comércio do dia a dia, o que ele faz? Ele sai da área industrial, pega Castelo Branco e vai para outras cidades. Então é algo que nós temos que pensar, desenvolver a área industrial com potencial de comercial para atendimento daquela região. Isso é de fundamental importância. E com isso você faz com que a economia gire dentro da própria cidade. Exatamente. Ok. Estamos conversando aqui com Jaci Tadeu, vice-prefeito de Itapevi e pré-candidato nas eleições de 2012. Até já, não saia daí. Meu coração não sei porquê bate feliz quando te vê e os meus olhos ficam sorrindo. Se você deseja ser doador de órgãos, fale com sua família. Basta uma palavra de solidariedade para salvar toda uma vida. É só assim, então serei feliz, bem feliz. Na correria da atualidade, achar uma fonte de informação confiável sobre os acontecimentos da nossa cidade é uma tarefa cada vez mais difícil. Foi por isso que nasceu o jornal Folha de Jandira, uma equipe formada por profissionais altamente qualificados. A Folha de Jandira leva à população as informações que realmente importam para quem vive em Jandira ou trabalha na cidade. Através de matérias imparciais, jornalismo isento e focado nos problemas que afetam a cidade, a região e o Brasil, milhares de jandirenses são realmente impactados através da Folha de Jandira, um jornal que está nas melhores bancas da cidade, em diversos pontos de distribuição e 24 horas através do nosso site www.folhadejandira.com.br. Folha de Jandira, seja em papel ou na internet, a notícia que importa, você só lê aqui. Voltamos aqui dos estúdios da Folha de Jandira, hoje com Jaci Tadeu, vice-prefeito de Itapevi. Jaci, estávamos falando um pouquinho sobre a questão de infraestrutura e desenvolvimento. Você mencionou a importância de você criar mecanismo para que a economia gire dentro do próprio município. Como é que está, Jaci, a questão do combate às enchentes? Porque a gente sabe que a geografia de Itapevi, ela favorece enchentes e ao longo da história Itapevi já sofreu muito com esse tipo de problema. Então, o que está sendo feito para resolver essa questão das enchentes, principalmente que afetam ali o centro da cidade de Itapevi? Momentaneamente, nós fazemos um trabalho de manutenção há anos. E de um tempo para cá, na verdade, existem enchentes pontuais, não mais aquelas enchentes críticas e famosas de 24 horas no centro da cidade. Porém, a solução definitiva é um projeto de canalização do rio Barueri-Mirim e todos os seus afluentes. Para isso, nós assinamos recentemente um convênio com a Caixa Econômica Federal
próximo de 97 milhões, 96, uns quebrados aí, com autorização do Ministério da Cidade, pela OGU, né, que é o Orçamento Geral da União, que já está em fase de licitação, que vai permitir, a partir do ano que vem, fazer a canalização de rios e córregos da toda a parte central da macrodenagem do município. Isso resolverá definitivamente os nossos problemas. Ou seja, então a tendência é que em mais um ano, talvez essas obras devem começar quando? Olha, é um projeto de licitação grande, pesado. Acredito que no primeiro semestre do próximo ano deve iniciar. E é um projeto para a primeira etapa desses 96 milhões, algo em torno aí de 2 anos e pouco. Mas existe mais continuidade da montante. Isso já é um outro projeto, é uma outra evolução de trabalho. Porém, essa primeira etapa deverá resolver 90% dos problemas nossos. Por que eu digo isso? Porque da parte central para frente, não haverá mais problema. Itapevi tem um hospital público. Vocês construíram recentemente um pronto-socorro ali na região central, até com uma grande infraestrutura, né? Mas quais são os problemas que ainda precisam ser resolvidos na área de saúde em Itapevi? O que precisa avançar? Outra pergunta que eu adoro responder, Cida, porque existe uma conversa, principalmente, que a saúde não vai bem. A saúde não vai bem no país. O país está com problema. O Estado está com problema. E o que acontece? O governo do Estado controla toda a internação. Então, muitas vezes eu tenho o paciente no pronto-socorro, aguardando a internação, e os familiares brigam conosco como se nós fôssemos os responsáveis pela falta de internação. E é o Estado que controla isso. Isso tem que deixar claro. Segundo, o que nós temos é um pronto-socorro, pronto atendimento, que significa um atendimento de imediato para salvar a vida e uma pequena internação, uma pequena observação, diferentemente do hospital, que tem cirurgias pequenas e internação, nível 4. Cirurgias de grande porte e internação, nível 5. O pronto-socorro é nível 3. E muitas vezes nós somos cobrados, inclusive por políticos desconhecidos, o atendimento de hospital. E não é, ele é um pronto-socorro. E nós temos hoje na cidade um boom de atendimento. Antigamente nós atendíamos 700, 800 pessoas dia. Hoje chega a quase 2.000 pessoas por dia. Fizemos um trabalho em setembro de 364 internações. Em outubro, 310 internações. Ou seja, o pronto-socorro funciona. O que nós temos é uma demanda excessiva até da região, por incrível que pareça. As pessoas da região estão começando a buscar socorro em Itapevi, na rede pública municipal de Itapevi, é isso? Há muito tempo. E nós temos um hospital na cidade, que é um hospital regional, que nós não temos o acesso direto. Nós temos que esperar abrir a vaga, nós temos que esperar a liberação do governo do Estado para internar. E muitas vezes somos criticados. Poxa, nós temos um hospital em Itapevi, por que eu sou de Itapevi ou sou de Jandira e tenho que ir para Santo Amaro, eu tenho que ir para Osasco? Porque é a direção central de internação que resolve isso, não somos nós. Então a saúde tem problema, como todo país tem, como todo estado tem. E nós temos hoje um pronto-socorro de 3.000 metros quadrados, onde a internação, a emergência do adulto é separado da criança. O atendimento do adulto é separado da criança. Ou seja, nós temos 4 alas de atendimento num pronto-socorro totalmente plano, moderno e totalmente equipado. E nós somos cobrados, porque quanto mais se faz a saúde, mais necessário é. Esse trabalho de saneamento básico está sendo feito em toda a região oeste, e isso vai diminuir muito a requisição do nosso pronto-socorro. Nós temos um relatório internacional que para cada $1 investido no saneamento, nós economizamos 4 na saúde. Então, esse reflexo se dará daqui a alguns anos. Hoje é o corre-corre do dia a dia do Estado, do país e do município, que é a ponta da saúde. Você falou em urbanização, em organização, investimento em saneamento básico. Como é que está hoje, Jaci, a periferia de Itapevi? Porque eu não consigo dizer sobre Itapevi, porque eu ando muito pelo centro de Itapevi, pela área industrial, e eu vejo que há uma boa organização, a cidade está se organizando mais, né? E é muito comum em cidades da Grande São Paulo
que a região central é muito organizada e às vezes a periferia acabam recebendo esforço em segundo plano. Então eu queria saber o que é que a cidade de Itapevi vem fazendo para organizar e sanar os problemas que são comuns na periferia, como urbanização, asfalto, saneamento, escolas, creches, esse tipo de coisa. Ótima pergunta. Em termos de saneamento, nós dependemos da Sabesp, que é a concessionária do município. Existe todo um projeto para atender até final de 2012 100% de água tratada e por volta de 60% de esgoto tratado. Atenderemos 100% de esgoto por volta de 2015, 2016. Em termos de acessibilidade, de acesso, asfalto, nós vamos atingir a casa de 95%, podemos chegar até 100% no final de 2012. Em relação às escolas, nós praticamente, a partir de 2013, não precisaremos mais construir escolas, porque a demanda de classes, de salas de aula, será muito atendida pelo segundo IBGE. Então, nós temos isso monitorado. Aí eu tenho um problema grave que começa a surgir, que são as creches. Nós pegamos, em 2005, com um pouco mais de 2.000 crianças em creche. Este ano, tem 8.600 crianças em creche. E para o ano que vem, eu tenho mais 500 vagas em aberto. Segundo as nossas fontes, os nossos relatórios, deveremos ter por volta de 500 a 600 crianças com déficit de creche. Mas isso tende a aumentar, porque com o desenvolvimento do polo industrial, do comércio, as mães começaram a trabalhar. E isso tende a aumentar. Esse é um grande projeto que nós temos para o futuro, se Deus quiser, nos próximos 4 anos. Queremos fazer pelo menos umas 20 creches. E escola de ensino fundamental? Sei que precisava concluir, pois não. Então, praticamente sanaremos todos os problemas, seja na escola, seja na creche. No ensino básico? Básico e creche. E creche. Ok. Já sei, ainda nessa questão de periferia, né, das cidades, como é a questão que outros equipamentos públicos, por exemplo, a área de esportes, né? Então, a gente sabe, Itapevi tem 90 quilômetros quadrados, então é um município grande, tem uma extensão territorial significativa. E, às vezes, a pessoa de um bairro afastado, ela precisa, às vezes, os jovens volta da escola, às vezes não tem acesso a equipamentos públicos, como ginásio de esportes, quadras poliesportivas. Como é que vocês decidem a implantação desses outros equipamentos públicos para atender os bairros mais afastados? Basicamente, o esporte está no futebol. Nós temos série ouro, prata, bronze, rebolo. Quase 200 times de futebol. Temos hoje uma necessidade de colocar pelo menos mais 5 campos grandes para a disputa do nosso campeonato interno, nosso campeonato amador. Temos também projetos para quadras em bairros. Por exemplo, sexta-feira agora, inauguramos uma próxima à Vila da Paz, a Vila dos Bandeirantes. Daqui 15 dias, a 500 metros dali, nós estamos inaugurando uma outra praça de lazer, que chama no Alto da Colina. E nós estamos monitorando esses bairros que são carentes da área de esporte. E vou falar o que minha avó dizia: cabeça vazia, moradia do diabo. Então nós temos que dar esporte para as crianças, temos que dar lazer para as crianças. É um projeto que já faz parte desse programa, desse governo, e que nós estamos atendendo gradativamente. Mas eu acredito que mais uns 2, 3 anos nós sanamos também toda essa área de lazer. Sábado, para você ter uma ideia, eu estive no CDHU, onde eu fui também revitalizar uma outra área para a área de esporte. A gente é muito requisitado, a população sente que pode contar com a gente, chama a gente para verificar. Nós estamos assumindo esse projeto da área de lazer também, que é uma grande força para o desenvolvimento da cidade. Bom, você falou em 200 times de futebol, né? Mas nós sabemos que não é só do futebol que vive o esporte. Nós temos aí as meninas, nós temos outras situações também que precisam ser atendidas. Então, além do futebol, por exemplo, a área cultural e esportiva, o que mais Itapevi tem oferecido? Nós temos, por exemplo, o handebol feminino nosso ficou em 3º lugar nos Jogos Abertos do Interior agora. Esses dias estive com as meninas, parabenizando, um grande sucesso, um grande avanço. Na área de judô também, nós temos o campeão paulista juvenil, que vem desenvolvendo um trabalho. Só para você ter uma ideia, no judô nós temos por volta de 600 crianças
este ano. A previsão é de aumentar mais 200 crianças para o próximo ano. O CIESE, que é um programa de esportes ligado à Secretaria de Cultura, são 9 modalidades. Inclui o vôlei, o basquete, dama, xadrez e, paralelamente a isso, nós temos um programa cultural. Nós temos hoje por volta de 1.300 crianças que fazem balé na nossa cidade. Toda vez que nós saímos para fora, nós trazemos um troféu. A nossa banda sinfônica, a nossa orquestra sinfônica é bicampeã paulista e vice-campeã brasileira de música. Temos a nossa área de teatro, também devemos ter por volta de 400 jovens que fazem teatro amador. E o que é mais gratificante, quando você vai num evento desse, está lotado de pessoas em Itapevi. Você sabe o que eu costumo dizer? Não estamos no Sesc Pompeia, não estamos na Estação da Luz, nós estamos em Itapevi recebendo cultura de primeira. Isso é muito gratificante. As pessoas que participam desse projeto merecem todo o nosso respeito. Até me emocionei. A gente percebe. Jaci, o que te motiva? Uma Itapevi melhor. O que te faz, o que te decepciona? O que te causa indignação? A traição, acho que é algo que pesa muito. A ingratidão é algo que pesa muito, machuca. O que te orgulha nesses 8 anos aí, trabalhando lado a lado com a prefeita Ruth? Se você pudesse falar assim, olha, tem algumas coisas que eu me orgulho, que eu ajudei a fazer, que eu estava junto. O que te orgulha? Que eu ando de cabeça erguida, olho nos olhos das pessoas. Meu celular é o mesmo há 18 anos. Meu endereço é o mesmo desde que eu entrei na política. E ando a pé, sozinho, porque eu sou um munícipe de Itapevi. Jaci, nós já estamos indo para os finalmente aqui na nossa entrevista, no nosso bate-papo. E eu gostaria agora de dar a oportunidade para você deixar uma mensagem para os seus amigos que nos acompanham aqui pela Folha de Jandira, lá de Itapevi, aqui de Jandira. Então, uma mensagem final, algo que você eventualmente, uma mensagem do seu coração para o coração das pessoas que gostam de você, que conhecem o Jaci, que admiram o seu trabalho. Eu acredito que o futuro, nós que fazemos. Eu acredito que o futuro está nas nossas mãos. Nós vamos determinar o que é melhor para nós mesmos. Continuem acreditando em Itapevi, continuem acreditando numa política séria, de transparência, porque é isso que nós vamos fazer. Itapevi é daqui para melhor. E queremos, com isso, fazer uma política regional melhor. Nós precisamos disso. Lembre-se, nós estamos no século XXI, não no século XVI. Obrigado pela presença, obrigado pela audiência e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.